A cerimônia do Oscar deste ano direcionou os olhares, entre outras coisas, para uma doença de pele rara, a alopécia, doença que provoca a queda dos pelos do corpo. O apresentador e comediante Chris Rock levou um tapa de Will Smith depois de fazer uma piada com a condição de Jada, a esposa de Will, que sofre com a doença. O Opinião Pernambuco aproveitou o embalo do Oscar para falar desse grupo de doenças que afeta o maior órgão do corpo humano, que é a pele. A convidada de hoje é Renata Furtado, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Olá, Josimar. Eu que agradeço o convite por falar dessa especialidade que é super especial e que gera bastante curiosidades. São muitas as doenças de pele, eu acho que a gente pode começar pelas mais raras, né? Que estão sempre ligadas à exclusão social, a preconceito, à rejeição da própria família em algumas situações, sofrimento que vem de dentro para fora e de fora para dentro, né? Doutora, o que são consideradas essas doenças de pele raras? Bom, nós temos algumas doenças de pele que são um pouco mais raras, algumas bem raras, que são às vezes ligadas à genética, algumas alterações que podem ser transmitidas, né, na herança da mãe para o filho, do pai para o filho, mas existem também outras doenças que são, para alguns, consideradas raras, mas às vezes nem tanto, às vezes a gente tem uma prevalência até grande na população. Às vezes 1%, 2% da população acaba sendo bem considerável. Era isso que eu perguntar, se existem dados estatísticos, existe alguma apuração do governo, da sociedade, pelo SUS, sobre esses casos, existe uma contagem disso? Dependendo da doença, sim. Existe sim uma contagem, assim, uma prevalência. Algumas são bem relatadas e estudadas no Brasil, outras mais no mundo. Tudo depende muito da doença que a gente está falando. Vamos começar detalhando algumas delas. Vamos começar pela alopécia, né? Aquela da Jada, que é caracterizada pela queda dos pelos do corpo, né? Quais são as características, assim, causa, consequência, de onde vem, se tem questão de hereditária, de hormônio, como é que a gente define ela a partir dessas questões? Primeiro, para quando a gente vai falar aí o caso da Jada Smith, primeiro a gente tem que falar que alopécia é um termo bem genérico. Alopécia é o que significa queda de cabelo no mundo científico, mas isso é comum a quase todas as doenças que a gente tem do couro cabeludo. Então, quando a gente se refere à alopécia, a gente tem que dar o nome e o sobrenome. Então, no caso da Jada Smith, a gente supõe que ela tem uma alopecia chamada alopecia areata, que é uma condição autoimune que provoca a perda dos fios do cabelo, pode ser também de outras áreas do corpo, como sobrancelhas, como os cílios e também os pelos corporais. Então, é uma condição genética, às vezes o paciente ele pode ter alguma história familiar, e é uma doença que normalmente tem uma recorrência. O paciente ele começa ali no primeiro episódio, às vezes pode ter até melhora, até uma remissão espontânea, ele pode melhorar até mesmo sem nenhum tratamento, e depois aparecer outros episódios, então geralmente vai e volta, e se caracteriza dessa alopecia, dessa queda de cabelo, voltar ao normal. Então, normalmente é o que a gente chama de alopecia não cicatricial, que não provoca nenhum tipo de cicatriz no couro cabeludo e aquele cabelo ele vai nascer normalmente sem nenhum problema. E esses tipos da alopecia, elas são relacionadas a questões como hereditariedade, hormônio masculino, trauma na região, má alimentação, falta de Depende da vitamina, alopecia. essas coisas? Depende da alopecia. Nós temos, para essa forma que é a que foi levantada no Oscar, a alopecia areata, sim, ela tem história familiar, pode ter história de hereditariedade, sim. Quando a gente fala de outra forma de alopecia, que é a alopecia androgenética, que é a famosa calvície, que existe a calvície masculina e a calvície feminina. Então, quando a gente fala nisso aí sim a gente tem realmente tem uma ligação com os hormônios masculinos, tanto para os homens como para as mulheres. Então, realmente existe uma forma de um hormônio masculino, que ele tem uma forma mais ativa, né? Nós temos duas formas desse hormônio, da testosterona. Existe uma forma de testosterona que ela
realmente ela pode alterar realmente o crescimento desses fios, deixando realmente o fio cada vez menor até que ele desaparece. Então, dá aquele aspecto da calvície. Tanto tem na forma masculina como a forma feminina. Geralmente, a forma feminina é mais leve. Então, dificilmente a mulher vai ficar totalmente calva, diferente dos homens, que realmente podem perder quase toda a parte do couro cabeludo, permanecendo mais, geralmente, na parte mais posterior, a parte de trás do cabelo, que ainda pode permanecer, ainda com alguns fios nos casos mais avançados. E quando a agressão ao couro cabeludo vem por tratamento médico, qual é a relação? Então, por exemplo, a quimioterapia é uma questão. Outra, por exemplo, com produtos químicos usados em salão de beleza, por exemplo. Que relação tem? Ou não é outra coisa, não é alopécia? Bom, normalmente na quimioterapia nós temos vários tipos também de alopécia. Então, vai depender realmente do tratamento que foi feito, daquele tratamento quimioterápico. Então, existem tratamentos que têm a ver com tem alguma dosagem hormonal, então realmente pode até parecer uma calvície, a forma da alopecia androgenética. Vai depender realmente do tratamento. Às vezes, a própria quimioterapia ela altera o ciclo de crescimento do cabelo e obriga a parar aquele crescimento de forma imediata, que é a fase do crescimento, que é o que a gente chama de anágeno. Então, pode acontecer uma queda, que a gente chama de eflúvio anágeno, causado pelo quimioterápico. Essa pode ser uma forma também de queda de cabelo. Com relação à questão das tinturas, alisamentos, procedimentos realizados nos cabelos, geralmente eles não causam alopecia, não causam queda de cabelo. O que a gente percebe desses produtos é a quebra, é a fragilidade. Então, tem alteração na própria estrutura do fio, que às vezes deixa esse cabelo fragilizado, quebradiço, um aspecto bem inestético. E realmente é o que acontece, de quebra, de fratura, aquele fio ele fica extremamente danificado. Existe prevenção, porque a gente está falando de vários agentes que são ativadores, digamos assim. Mas existe prevenção da alopécia? Depende da forma de alopecia. Então, assim, quando a gente fala muito assim de alopecia, a alopecia é um termo muito genérico, envolve muita coisa. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que falar qual seria a forma que a gente está falando, qual seria o sobrenome da alopecia. Quando a gente fala dessa parte da calvície, da alopecia androgenética, então a gente sempre diz que tem que ter um tratamento precoce. Até falo que tempo, até brinco que tempo é cabelo, que a gente usa muito na medicina, que tempo é miocárdio, quando a gente fala de infarto, que o paciente precisa ser tratado o quanto antes, para justamente preservar o músculo do coração. A gente também tem isso, a questão com o cabelo. Então, realmente fazer um tratamento precoce, ter um diagnóstico precoce no seu caso, evitar receitas caseiras, evitar, eu vejo pessoas até usando produtos de origem animal. Então, muitas vezes isso mais prejudica, você perde tempo e realmente não está dando aquele diagnóstico e não está tratando de forma correta. Existe atualmente muito apelo estético, com gominhas, com balinhas, com aspecto rosinha, bonitinho, mas isso não é realmente o que vai tratar. A gente precisa saber a causa do problema para tratar de forma correta. Vamos virando a página agora e vamos para uma outra doença. A participação da modelo mineira Natália Deodato no reality show Big Brother Brasil da Globo colocou em debate o preconceito vivido por quem tem vitiligo, doença autoimune que provoca manchas brancas na pele. Atinge cerca de 1 milhão de pessoas. Isso é uma definição muito genérica, são características muito genéricas. Eu gostaria de saber da senhora como é que ela se caracteriza, como é que se caracteriza o vitiligo, quais são as causas, como é que acontece na pessoa. Bom, o vitiligo também é uma doença autoimune, então, assim, seria mais ou menos da mesma família de doenças, assim como a alopecia areata que nós estávamos discutindo antes. Então, só que o vitiligo, ele provoca a destruição realmente daquelas células que produzem o pigmento da pele, que dão a cor da pele, e também tem esse aspecto autoimune, então é como se o próprio organismo estivesse produzindo anticorpos e que vão acabar tendo essa destruição, então vai tendo essa perda da cor. Normalmente é uma doença que só atinge a pele, ela não atinge nenhum outro órgão, e realmente se caracteriza pela aquela perda, a perda da cor da pele, que a gente chama de mancha acrômica, ou seja, acrômica, não ter cor, a mancha não é nem branca, ela é sem cor, e normalmente o indivíduo tem de formas localizadas.
Existem formas um pouco mais extensas, mas o mais comum realmente é de ter de forma localizada. Pronto, agora eu vou tentar num bate-bola mais rápido para a gente chegar numa terceira doença. Mas ainda sobre vitiligo, existe relação com traumas emocionais? Sim, pode sim ser desencadeada por um trauma. Também a questão, às vezes, até mesmo de trauma físico, por exemplo, de pancadas e machucados, às vezes também pode fazer com que apareçam as lesões no local. Não é contagiosa. Não, de jeito nenhum. Pode pegar, pode abraçar. É muito mais Quem é mais, pro... contagioso que o peito. Quem é mais propenso? Homem, mulher, criança, velho? Quem é mais propenso? O vitiligo pode afetar qualquer idade, inclusive crianças. Eu tive a possibilidade de entrevistar a coreógrafa Débora Coker no programa Giro Nordeste, que é exibido aqui na TVU também. Ela criou um espetáculo inteiro para homenagear o neto, que nasceu com epidermose bolhosa. Se eu tiver falado a palavra errada, a senhora me corrige. Epidermose bolhosa. O espetáculo se chama Cura. Só que a cura, a referência que ela faz, a uma doença que não tem cura. O comportamento, como é que é o comportamento da doença? O que é que a gente pode falar já de cara da epidermose bolhosa? Na realidade, o nome é epidermólise. Epidermólise. Epider vem de epiderme, que é a camada mais superficial da pele, e lise, que normalmente é ruptura, então a epidermólise, no caso a doença, ela causa realmente a ruptura dessa pele, a epidermólise bolhosa, tem essa produção das bolhas. Normalmente é uma doença que aparece desde a infância, desde o nascimento, então pode ter alguns graus, existem graus mais leves e existe um grau que é um pouquinho mais avançado, e normalmente pequenos traumas podem desencadear e formar aquelas bolhas. Então, normalmente a gente precisa cuidar bastante desses pacientes, porque eles têm maior propensão a formar bolhas, e com essas bolhas a gente tem uma perda da integridade da pele. Então, eles têm uma propensão maior a pegar infecções. Então, precisa realmente ter uma boa higiene, um bom cuidado e evitar de todas as formas a pancada e o trauma. É uma condição genética. Condição genética e muito dolorida, né? Muito sofrida, porque envolve Demais. preconceito, envolve muita dor física de quem tem a doença e envolve a necessidade de uma equipe multidisciplinar para poder tratar. E envolve, tem muito gasto, então, muitas vezes são curativos caros, acomete quase toda a pele, então, realmente tem um gasto excessivo, então, para realmente famílias mais de baixa renda se torna meio difícil, mas existem alguns programas também ligados ao governo que realmente conseguem fornecer os curativos necessários para que essas pessoas consigam realmente melhorar um pouco da qualidade delas de vida. A senhora começou a responder, mas eu vou apertar um pouco mais. Como é que é o acompanhamento dessas três doenças que a gente falou pelo SUS? Que tipo de acompanhamento existe? O que é que a gente pode falar sobre isso? Existem os ambulatórios de dermatologia especializados em alguns hospitais, principalmente aqui em Pernambuco. Nós temos o Hospital Otávio de Freitas, no Hospital das Clínicas, no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital IMIP também pode ser encontrado. O atendimento por médicos dermatologistas, e existe também alguns dermatologistas que atuam nos municípios, em toda a rede também de acompanhamento. Aconselhamento genético. O que é e de que maneira pode ajudar? O aconselhamento genético seria uma forma de orientar, de mapear, de estudar aquela família e ver realmente, através de uma árvore genealógica, e ver realmente qual seria a propensão de realmente ter um caso, de se realmente esse paciente já tiver uma história familiar de alguma doença, alguma desordem genética ligada à pele, e aí pode ser estudado também, e aí realmente ter uma orientação quanto a produção de descendentes que possam realmente ser acometidos com essas doenças. Opinião Pernambuco faz uma pausa bem breve. A gente está falando das doenças da pele, doenças raras, e no próximo bloco a gente vai tentar abordar doenças mais comuns, que são mais, que acometem mais as pessoas. A convidada de hoje é Renata Furtado, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O Opinião Pernambuco volta já. Olá, estamos de volta com a Opinião Pernambuco, que está falando das doenças de pele. No primeiro bloco, a gente falou de doenças raras. Agora, a gente pode falar das
Essas mais comuns mesmo. A convidada de hoje é Renata Furtado, médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, vamos começar pelo básico. Quais são as doenças de pele mais comuns na nossa região? Olha, nós temos realmente a parte da acne, né? Que engloba o que as pessoas conhecem como cravos, espinhas, e realmente é uma das campeãs, né? Nós temos de queixa no consultório, que é a acne, nós temos o melasma, que também é uma doença crônica, que aparece manchas escuras na pele, geralmente nos pontos mais altos do rosto, mais na bochecha, a parte aqui do lábio superior, na testa, e elas são muito induzidas pelo sol. Nós temos também as alterações também induzidas pelo sol, lesões pré-malignas, que assim, elas podem realmente no futuro se tornar um câncer de pele. Nós temos as micoses, que são muito comuns, nós temos muito no verão, principalmente que a época está mais quente, então realmente tem uma prevalência maior, as pessoas suam mais, então isso tudo pode predispor realmente a aparecer mais micose. Então são muitas doenças. Falando assim, a gente falando um pouco de saúde pública, em Pernambuco nós temos ainda a prevalência da hanseníase, a antiga lepra. Então, assim, lembrar para as pessoas que é uma doença que tem tratamento, que tem cura, tratamento é 100% disponível no SUS. Então, a gente tem como tratar essa doença, é uma doença milenar, escrita na Bíblia, mas a gente tem também realmente como tratar. E nós temos uma que está aparecendo, assim, aqui um pouco em Pernambuco, existe também em outros estados do Brasil, que também não deixa de ser uma micose, é uma doença causada por um fungo, que é a esporotricose. Então, a esporotricose é um fungo ele aparece no solo, nas plantas, e que às vezes pode ter uma transmissão para o homem, principalmente às vezes através dos animais, através do gato, principalmente, porque o gato ele mexe bastante com a terra, ele tem esses hábitos, e às vezes o animal está doente e acaba passando para o ser humano. Então, assim, como a gente não vai ter muito tempo para falar sobre a doença em si, mas eu vou dar realmente assim algo que é muito importante, é que quando realmente você se deparar, se tiver um animal que está doente, ele precisa ser tratado e não tentar matar esse animal de qualquer maneira e colocar e realmente pegar, enterrar o corpo do animal no solo, porque a gente só aumenta mais o ciclo de transmissão da doença. Então, muitas vezes esse animal o corpo desse animal ele precisa ser tratado, ele precisa realmente ter uma forma que não faça essa contaminação e aumente mais ainda o ciclo vicioso. Então, não maltratar o animal, cuidar desse animal, e se esse animal precisar ser sacrificado, que ele seja feito de uma forma muito responsável para que a gente não aumente ainda mais a disseminação da doença. Doutora, por que no verão as doenças de pele aparecem mais? É o clima, é a umidade? Por que no verão elas são mais exuberantes, né? Por conta exatamente do clima, é umidade. Então, assim, a gente fala muito das micoses. Então, assim, os fungos realmente eles precisam exatamente do calor, da umidade. Então, muitas vezes existe um suor excessivo. Então, realmente no verão existem muitas atividades às vezes compartilhadas, a questão de frequentar alguns locais públicos, então às vezes de pé no chão, algumas coisas que podem realmente predispor essa disseminação realmente de infecções por fungos. O verão é sinônimo de alegria, de liberdade, de felicidade, né? Todo mundo espera pelo verão, né? Mas o que uma pessoa deve fazer para evitar a lesão de pele por exposição excessiva ao sol? Além, claro, do protetor solar. Seriam lesões induzidas pelo sol. Ou a gente pode complementar o uso, não só o uso do protetor, usar o protetor, reaplicar esse protetor, mas sempre preferir a sombra, pode também usar realmente os óculos, os chapéus também para aumentar essa proteção, principalmente aumentar a proteção no rosto, que é super importante, porque a maior parte dos cânceres de pele, eles realmente acometem geralmente essa parte mais superior, então geralmente é o rosto, as orelhas, então são áreas de extremo risco, então precisam realmente ser muito bem protegidas, então geralmente com chapéu, com óculos, com roupas, também pode ter proteção, evitar a exposição no horário mais de risco. Quando a gente fala de evitar esse horário, principalmente em medidas de proteção contra o câncer de pele. Lembrar que nós moramos no Nordeste, a nossa radiação é extremamente elevada, quase não muda entre os meses mais do inverno e os meses do verão. Então, aqui
o horário recomendado é entre 9 e 16 horas, diferente, por exemplo, do que a região sudeste, no caso, por exemplo, de São Paulo, Rio de Janeiro, que o horário recomendado é entre 10 e 16 horas para evitar a exposição solar. Tá ótimo, mas agora vamos supor que a queimadura chegou. Depois de ter uma queimadura de sol, o que fazer? O que é que deve passar, hidratar? O que é que precisa ser feito? Primeiro, a gente falou exatamente que evitar a exposição solar, evitar a exposição solar nesse horário de risco, até porque existe o risco da insolação, então você pode ter sintomas também, ter dor de cabeça, ter tontura, então também evitar dessa questão nesse horário. Uma vez que tem a queimadura, evitar medidas caseiras, evitar colocar pasta de dente, evitar colocar manteiga, hidratar bastante aquela pele, hidratar bastante o corpo. E se realmente tem áreas realmente de queimadura, às vezes até mesmo uma bolha, a formação de bolha, que já é uma queimadura um pouco mais profunda, evitar de realmente ficar manipulando muito essas lesões para que não tenha infecção secundária e procurar um dermatologista para fazer um tratamento, mas a gente sempre também deve trabalhar sempre com a prevenção. Quem tem a pele mais negra, mais escura, como a minha mesmo, né? Pode deixar um pouco esses cuidados de lado, isso existe. Não, apesar da pele negra, ela tem uma tolerância maior com relação ao sol, porque ela tem a proteção da melanina, mais do que das peles mais claras, que a melanina está na concentração mais baixa. Ela precisa, sim, de usar protetor solar, esse protetor ser reaplicado, e realmente também evitar a exposição, até porque o câncer de pele nos negros, ele pode aparecer, sim, até mesmo melanoma, que é o tipo mais agressivo do câncer de pele, ele pode ocorrer nos pacientes negros, normalmente aparece nas mãos, nos pés, então é muito importante que também evite essa exposição solar excessiva e usar protetor solar. Mas vamos lá, para aquelas pessoas que passam o dia todo se bronzeando na praia, imagina, né? Qual a relação entre as queimaduras que essa exposição pode provocar com o câncer de pele? Bom, principalmente a queimadura, ela aumenta muito o risco exatamente do câncer mais agressivo de pele. Não é o mais comum, que é o melanoma. É o terceiro mais comum, mas é um câncer de pele extremamente agressivo. Ele pode invadir outras áreas, ele pode migrar para outros órgãos, né, para formar as famosas metástases. Então, a queimadura, essa parte mais aguda, tem um risco maior do câncer, com câncer de pele desse tipo, mais do que os outros tipos de câncer, por exemplo, aquela a radiação sendo acumulada ao longo da vida, ao longo do tempo, elas são mais, seria realmente um fator de risco maior. Então, evitar realmente a queimadura solar e também pelo dano da pele, né? Tá na moda agora fazer aquele bronzeamento marcado, né? Inclusive usando fita adesiva. E claro, para se conseguir isso é uma longa exposição ao sol. O que a senhora acha disso? Muitas vezes é bem complicado, porque muitas vezes se usa bronzeador, o bronzeador ele não tem realmente uma proteção adequada, muitas vezes ele pode até ajudar a espalhar mais ainda a radiação, às vezes pode ser feita também no horário ainda de maior risco em relação à pele. Quando a gente também fala essa questão da exposição solar, a gente fala muito do câncer de pele, mas a gente também deve lembrar que isso também pode acelerar o envelhecimento da sua pele. O sol, ele é o principal envelhecedor externo da pele. Então, é muito importante também evitar, se você realmente quiser que a sua pele seja mais jovial, que você realmente aparente menos idade no futuro. E ainda tem a questão da fita, que às vezes também pode dar alergia, pode dar reação, pelo próprio ato, pela própria cola, a forma de colar, que também pode acontecer. Então, realmente pesar todos esses riscos, e existem formas mais saudáveis, formas que nós temos mais modernas de ter realmente aquela cor mais bronzeada sem precisar ter a exposição solar. Já que a gente está falando dessa maneira mais moderna, vou lembrar um outro ponto, que é as câmeras de bronzeamento artificial. Elas ainda existem, ainda tem lugares por aí que tem essas câmeras de bronzeamento artificial e elas são proibidas, não é isso? Então, desde 2009, no Brasil, as câmeras de bronzeamento artificiais elas são proibidas no Brasil. Então, se existir, existe de uma forma que não é legalizada e que nós não recomendamos porque realmente existe uma exposição altíssima, radiação ultravioleta e com alto risco também do desenvolvimento de um câncer de pele. E quando é que uma pinta, uma manchinha na pele deve gerar preocupação? Quando é que ela vira câncer de pele, né? O melanoma? E qual o tratamento?
Bom, nós sempre falamos uma regra chamada ABCDE. Então, normalmente, a gente orienta que você avalie a borda da lesão para ver se essa borda ela é mais ou menos um lado igual ao outro, se ela não está crescendo de uma forma muito desordenada, se ela tem muitas cores, isso já chama um pouco de atenção, que é uma lesão que possa realmente ter uma maior propensão à malignidade, a ser um câncer de pele, se ela está muito grande, se ela está crescendo rápido. Então, tudo isso deve ser avaliado. Isso, logicamente, isso é uma regra que a gente ensina para que as pessoas possam realmente ficar um pouco mais alertas, mas lembrando que o dermatologista, nós temos meios para dar esse diagnóstico ainda muito antes de ter essas alterações. Então, realmente, se você tem alguma lesão de pele, se você tem alguma pinta, o ideal é procurar o dermatologista, que ele realmente tem como diagnosticar ainda antes disso. Acabando. A Opinião Pernambuco está encerrando por hoje. A gente agradece a doutora Renata Furtado, que veio aqui pacientemente falar para a gente das doenças de pele, as raras e as mais comuns. A doutora Renata é médica dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A opinião fica por aqui. A todos, até um próximo programa.